Olá! Quem nunca sentiu o chão tremer como se tudo fosse desmoronar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, lá de Isaías 54, que olha para esse sentimento de um jeito muito direto. Ele não ignora o caos não, mas revela uma promessa radical de esperança e segurança. Bora desvendar juntos essa promessa que é simplesmente inabalável. E a nossa conversa começa com essa pergunta que atravessa os séculos, né? Onde é que a gente encontra firmeza quando tudo parece instável? Naquela época, para o povo de Israel que estava voltando do exílio, o mundo era sinônimo de desespero. E hoje, bom, talvez seja ansiedade, incerteza, mas no fundo a questão é a mesma. E olha só, o texto não tenta amenizar a situação não. Pelo contrário, ele encara a dor de frente, com todas as letras. É como se ele dissesse, eu te vejo. Aflita, jogada de um lado para o outro pela tempestade, sem ninguém para consolar. É a imagem de uma cidade em ruínas, sabe? Ou de um barco à deriva. É desse ponto, desse lugar de total vulnerabilidade, que a história começa a virar. E essa virada, olha, não é só uma palavra de ânimo, um tapinha nas costas. É algo muito mais forte. É um juramento. Um juramento de Deus. Uma promessa que está ancorada num dos eventos mais conhecidos de toda a história bíblica. O texto faz um paralelo aqui que é simplesmente genial. É como se Deus dissesse, olha, lembram da promessa que eu fiz a Noé, aquela de que a terra nunca mais seria destruída pela água? Então, ele pega essa garantia que é cósmica e a torna totalmente pessoal. Pois bem, assim como eu jurei aquilo, agora eu juro a vocês. Aquela ira que devastou tudo no exílio, acabou. Nunca mais. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Para mostrar o quão estável essa promessa é, o texto usa uma imagem poética gigantesca, uma hipérbole de escala cósmica mesmo, para contrastar o que a gente acha que é permanente com aquilo que é verdadeiramente eterno. Pensa aí na coisa mais sólida e permanente que existe na natureza. Montanha, certo? O texto diz que mesmo que o impossível aconteça, que as próprias montanhas saiam do lugar e os morros comecem a tremer, ainda assim tem uma coisa que vai permanecer intacta: o amor leal de Deus. A promessa dele é literalmente mais estável que a própria realidade física que a gente conhece. E essa palavra benignidade é a chave de tudo. No hebraico original a palavra é chesed. Isso aqui não é um sentimento passageiro, tipo uma paixão, não. É um amor de aliança, é uma lealdade que se recusa a desistir. É um amor que é baseado num compromisso firme e não numa emoção que vai e vem. Ok, então com a base dessa promessa super sólida já estabelecida, a visão se expande. A gente sai do juramento, que é mais abstrato, e vai para uma imagem concreta, gloriosa, de como é essa relação restaurada na prática. A imagem de uma cidade sendo reconstruída. Gente, não é uma reconstrução qualquer não. Os alicerces são de safiras, as janelas de rubis. Essas pedras, muitas delas, eram as mesmas que ficavam lá no peitoral do sumo sacerdote, simbolizam muito mais do que riqueza. Elas representam santidade, valor divino. É como se a própria identidade do povo estivesse sendo reconstruída com o que há de mais precioso aos olhos de Deus. Mas essa transformação toda não é só por fora, sabe? Não é só sobre pedras e muros bonitos. A mudança mais profunda, a mais radical, acontece no coração do povo. Acontece a partir de um jeito completamente novo de se relacionar com Deus. Esse versículo aqui vai direto no coração do que a gente chama de nova aliança. A paz, aquela paz verdadeira, não vem mais de seguir um monte de leis externas. Ela vem de uma relação direta, de um aprendizado. Serão discípulos do Senhor. O próprio Deus se torna o mestre. E é desse ensinamento direto que a paz abundante floresce. E qual o resultado prático disso tudo? Simples. A justiça vira o fundamento da comunidade. E quando a justiça é o alicerce, aqueles medos antigos de opressão, de terror, eles simplesmente não encontram mais espaço para crescer. A segurança que vem de dentro gera uma segurança por fora. Então vamos lá. A cidade está sendo reconstruída, o povo está em paz, mas e o mundo lá fora? E os inimigos de sempre? O texto não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ele encara a questão e nos leva ao clímax de toda essa promessa. A pergunta fica no ar, né? Porque uma paz interna é maravilhosa, mas como é que ela sobrevive num mundo que muitas vezes é hostil? Como lidar com as ameaças que mais cedo ou mais tarde vão aparecer? A resposta é surpreendente. E nossa, como é poderosa. A base da segurança não está na fraqueza do inimigo, mas na soberania absoluta de Deus. Ele diz, basicamente, ei, fui eu que criei o ferreiro que forja a arma. E fui eu que criei o guerreiro que usa essa arma.
Ou seja, nada, absolutamente nada acontece fora do controle dele, nem mesmo a criação de uma ameaça. E aí vem o arremate final, a garantia definitiva. Justamente por causa dessa soberania total, nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada contra o povo vai prosperar. E mais, toda acusação, toda palavra de julgamento vai ser condenada. É uma promessa de proteção completa, tanto física quanto espiritual. Certo. Então, no fim das contas, qual é a natureza dessa segurança toda? O texto conclui de um jeito que muda tudo. Essa segurança não é algo que se conquista com esforço, é algo que se recebe. A estabilidade e a paz não são um prêmio por bom comportamento ou por mérito. São herança, um direito que pertence aos servos do Senhor. É uma questão de identidade, de quem se é, e não de desempenho daquilo que se faz. O contraste fica claríssimo. A segurança que a gente busca no mundo é frágil, né? Depende do nosso desempenho, da economia, da saúde. Mas a segurança divina é de outra categoria. Ela é baseada num juramento de um Deus que não muda. E por isso ela está acima de qualquer crise, de qualquer circunstância. E por que essa herança é tão segura? A última frase do texto revela o segredo. Porque a justiça que nos protege vem de mim, diz o Senhor. Não é uma justiça que a gente produz, é um presente que a gente recebe. É como um status legal de inocência, dado por Deus. E o que Deus dá, ninguém pode tirar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Se a base da nossa paz não está na nossa própria capacidade, mas no juramento inquebrável de Deus, o que de verdade tem o poder de abalar essa paz?